agradecer a Simone, agradecer ao canal Ser Edificador, é um canal maravilhoso. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, que nós precisamos manter essa corrente do bem. Então hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho da minha biografia. Eu fiquei extremamente lisonjeada, porque nós mulheres temos às vezes muitos afazeres, muitas tarefas, e não damos conta de perceber o nosso valor, muitas das vezes. Então quando a Simone fez esse convite, eu fiquei até surpresa, né? E quando ela pediu para que eu falasse um pouco da minha biografia para ela e tudo, eu me surpreendi com aquilo que eu consigo fazer, que eu já fiz em vida. Então eu vim trazer um pouquinho para vocês, porque às vezes a gente não percebe o nosso valor, e nós temos de reforçar esse sentimento, esse empoderamento, né? Então, eu sou enfermeira, tá? Eu formei pelo FRJ, sou auditora também, auditora de sistemas de saúde. Só que quando eu me formei muito novinha, eu tive de entrar na faculdade, eu tinha 16 anos, a gente acaba que nessa idade não tem maturidade suficiente, né? Então eu trabalhei na área, mas depois, posteriormente, eu busquei outras coisas. Então, após a enfermagem, eu fiz um curso técnico em design de interiores. Eu também sou pedagoga, professora de inglês, sou cake designer. Então, assim, são atividades diferentes até, mas que a vida foi me levando. E uma coisa que eu acredito que todas nós, acredito não, tenho certeza que todas nós temos em comum, que somos guerreiras. Então a vida vai apresentando e a gente vai comportando, abraçando. Foi assim que eu consegui esse currículo vasto. Iniciando, qual é o aspecto mais gratificante da sua carreira como enfermeira, né, na área de enfermagem? Enfermagem é cuidado, enfermagem é amor, amor ao próximo, atenção, respeito, carinho. Então, aquilo que traz de mais gratificante na profissão é você poder estar cuidando do seu próximo, perceber a melhora, conseguir ver em prática, né, ali em loco, como a gente costuma falar, a melhora do teu cliente, que hoje a gente não costuma mais falar paciente, né? Paciente é aquele que espera, que aguarda, não é a proposta da enfermagem. Hoje em dia a gente tem uma visão geral, que a gente chama de visão holística. Realmente gratificante é você, além de fazer a reabilitação daquela pessoa, você conseguir ensinar também o autocuidado e perceber a melhora daquela pessoa e conseguir acompanhar aquilo e dentro de um ambiente hospitalar, aí trazendo para um ambiente hospitalar, como eu trabalhei, foi pediatria, você conseguir ver aquela criança, aquele ser ali, saindo com a saúde recuperada, com os pais bem orientados. Então, o mais gratificante da profissão ali é você saber que você cumpriu a sua missão e que fez o melhor que você pôde e a pessoa conseguiu se recuperar. Ou, pelo menos, ter uma melhor qualidade de vida possível para aquela pessoa ali. E ela também tem uma experiência como designer de interiores. Você pode compartilhar essa experiência, esses estudos, né, esse conhecimento sobre ser designer de interior? Para quem gosta da área, muitas das coisas que você consegue aprender através de YouTube, né? Então, é uma profissão que antigamente, realmente, ela vinha aí como decoradora, né? O nome, decoradora. Só que ela é mais do que as pessoas que não têm o conhecimento imaginam. Não é só você pegar e combinar um ambiente bonito. A função, a finalidade é que aquilo seja aconchegante, que atenda ao gosto daquele cliente, mas é mais do que isso. Para quem estuda e aprofunda, tudo que a gente vai fazer dentro do design tem uma métrica, tem estudos. Então a gente trabalha, por exemplo, com a ergonomia, apesar de não ser muito pensado por quem está do lado de fora. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma cozinha, que a cozinha ela é em forma de corredor, por exemplo. Na hora de você fazer um projeto, você tem de mensurar a distância da abertura de forno, de forma que fique confortável, o ângulo, a postura que a pessoa vai ter. Então, assim, dentro dessa profissão, existem vários pormenores, mas tem o lado bonito disso daí, que é mesmo aquela pessoa que não tem tanto aprofundamento, ela tem já o bom gosto natural e ela consegue ali ter um projeto que talvez não vai ser perfeito ao olho de um profissional, mas que atende perfeitamente, né? Mas que acabam tendo aí uma parte em comum, que é você trazer de corpo, é você transformar e trazer facilidades para a vida das pessoas, que às vezes as pessoas até estranham, falam, mas é tão diferente. Não é. Você vê por prismas diferentes, né? Mas em verdade são profissões que, no final das contas, você está visando a qualidade de vida daquele ser humano. Em conversar, em bater esse papo com a Vivi, é a questão da educação, né? Como a educação pode mudar a vida das pessoas? Essa é uma pergunta bem interessante. A gente hoje em dia está vendo o caminho que a humanidade está tomando, né? Então há uma preocupação muito grande de como a gente pode fazer para modificar esse cenário, como a gente pode fazer para melhorar. A minha concepção
base de tudo está dentro da educação. Primeira coisa, a gente tem a educação que a gente chama de formal, que é aquela que a gente traz dentro da escola, né? E a gente tem aquela educação que ela é informal, que ela foi adquirida culturalmente, no nosso ambiente familiar, naquilo que a gente aprende nas ruas, né? O tipo de educação é importante. A gente forma um ser humano juntando experiências, né? Então a questão da educação, ela é um pilar, tá? O que acontece? A gente precisa passar o conhecimento nosso, aquilo que a gente adquiriu. As pessoas às vezes não veem por esse prisma, mas na verdade quando a gente monta uma base curricular, igual a gente tem, a base curricular comum, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente estrutura de forma a ficar didática o conhecimento que a gente tem enquanto humanidade, em que nós descobrimos, fizemos a descoberta do fogo, né, da roda, enfim, da escrita, para até onde a gente está hoje. Olha quanto conhecimento, olha o período de tempo. Se nós formos pensar que só de Jesus já tem 2000 e alguma coisa de anos, pensa aí mais para trás, os egípcios, os gregos, tudo que a gente tem de conhecimento. Então, quando nós vamos para a escola, é para que a gente tenha uma noção, né, daquilo que a humanidade levou anos para aprender, e esse conhecimento já chega mastigado para a gente. Isso é um privilégio. Nós temos que explicar para as nossas crianças que eles estão indo para adquirir esse conhecimento, perpetuar isso. Eu costumo dizer que o conhecimento é a única coisa que as pessoas não vão retirar da gente. Porque às vezes você tem uma casa, um carro, você tem uma vida financeira confortável. Vem igual aconteceu no sul, um enchente, carrega tudo que era seu físico, material. O seu conhecimento ninguém vai levar. Então, o conhecimento ele é o pilar, é aquilo que a gente precisa para continuar em sociedade. É verdade. Você pode compartilhar conosco essa vivência de mãe? Tá, agora eu sou mãe. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um plantão de 24? Vou ficar 24 horas longe dos meus filhos? Quem é que vai educar? Eu vou deixar a cargo da minha mãe? Eu vou deixar a cargo de uma pessoa que vai estar ali para me auxiliar, mas que tem outros conceitos, outros valores. Então, na hora que eu me vi diante da maternidade, eu comecei a buscar alternativas. Foi aí que nasceu o cake designer, foi aí que nasceu o designer de interiores. Foi nesse ponto que eu busquei alternativas onde eu pudesse fazer um trabalho que tivesse um pouco mais de liberdade, né? De eu poder estar dentro de casa, ou poder trabalhar melhor os meus horários para continuar educando os meus filhos. Então, uma coisa eu digo, é nessa hora que a gente vê o quão guerreira nós somos. E quem está aí do outro lado e pensa assim, mas eu não tenho essa capacidade. Todos, sem exceção, todas, homens, mulheres, todo ser humano tem a capacidade de melhorar, não importa o ponto onde você começou. Muito bem, Silene. Você compartilhou comigo, você trabalha com artesanato, ou pelo menos já fez trabalhos relacionados a isso, e de certa forma foi um empreendimento, né? Você falou que vendia alguns produtos artesanais. E quais são, vamos dizer assim, essas criações, do que se trata, do que isso representou para uma pessoa que tem habilidades manuais? Então, eu desenho, eu pinto, quando eu trabalhava fazendo bolos e doces, eu fazia não só os tradicionais, né? Então, eu fazia docinho modelado, bolo de casamento, mas trabalhei também produzindo sabonetes, sempre gostei muito, e era minha válvula de escape. Minha residência, para mim, era um hobby, era um lazer. Então eu mesclava duas coisas, eu estava lidando ali com arte, com a imaginação, era prazeroso demais. Hoje eu até sinto muita falta disso, porque o comércio, quando ele é fechado, né, tem uma loja em si, ele te prende. Ele prende ali horas do dia, é o dia inteiro. Quando você está dentro de sua casa, produzindo, você tem mais liberdade. E isso vai de perfil de cada um. Tem gente que vai preferir um perfil onde ele esteja o dia inteiro. Deixa a imaginação acontecer. Ali dentro da loja, apesar de eu estar dentro da loja, eu sempre permito que isso aconteça. Como é que eu faço isso? Eu vou enfeitando, eu vou trabalhando, eu vou colocando coisas novas. Então, o que a gente tem que permitir, o que a gente precisa entender é que a vida é curta e que a gente pode e deve facilitar as coisas para nós mesmos. Então, deixa a imaginação, a criatividade, não se preocupe tanto com o que o outro vai achar, vai pensar, não está bom, tá bom, talvez para você, o outro vai olhar e achar maravilhoso, não tenha vergonha de si, arrisque-se, sabe? Isso é muito importante. Você falou em relação à história de língua inglesa, e como você desenvolveu essa fluência em inglês? Universidades federais têm cursos livres, gratuitos, abrem periodicamente vagas gratuitas, né, totalmente gratuito, online, 100% online, onde as pessoas podem buscar um pouco mais de conhecimento. Eu tive a oportunidade de, desde pequena, ter acesso a curso, né? Então, eu fiz curso até o final, e para que eu pudesse pegar fluência, o que eu tive de fazer foi assistir
assistir filmes. E aí não era uma vez só, era o mesmo filme, a mesma série Friends, uma série que me ajudou muito, que na época, né, hoje eu tô com 44 anos, mas na época dos meus 18, era o auge, né, 2001, por ali. O que acontece? Eu assistia e tinha de assistir várias chamadas para administração do curso, e uma pessoa que era braço direito, Volta Redonda, isso, ele perdeu o professor, que era o braço direito dele, que tinha mais de 10 anos de casa ali com ele, porque o professor foi casar e foi morar no Rio de Janeiro. E aí ele falou, meu Deus, como é que eu vou achar alguém que eu confie tanto e tudo? E algumas vezes eu já tinha ido para a sala de aula para auxiliar, no momento que ele tinha que atender telefone, então ele sabia que eu tinha o inglês. E aí eu falei pra ele, você quer que eu te ajude? Eu posso assumir as turmas. E comecei a assumir. Na hora que eu assumi, mesmo eu tendo assim, o inglês fluente, eu senti falta da didática, um pouco de didática. Eu lidava com aquela situação, porque eu seguia o livro, mas eu queria mais. E aí eu preparava de ler. Então, foi o caminho inverso, né? E depois que veio a pedagogia, ficou muito mais fácil, porque lá a gente trabalha com gamificação. É uma forma muito legal para quem está buscando. Procurar jogos que sejam em inglês, essas coisas vão auxiliando e permitindo que fique mais natural pra gente. Então, respondendo a sua pergunta, internet. Para nós fecharmos, né? Qual a mensagem? Você já postou muita mensagem